E eu quero estar orando hoje, porque o Senhor colocou uma palavra em meu coração, que isso tem se repetido algumas vezes aqui na igreja. Repetido, pessoas que vêm à procura ou da minha pessoa, ou de algum pastor da igreja, ou de algum líder da igreja, e que fala em relação a um vazio que a pessoa tem dentro dela. Ou fala de alguma coisa, de um propósito que ela não consegue às vezes achar no Senhor, e que ela acaba frequentando às vezes o culto de uma forma que é automática, e que esse fogo que nós falamos do Espírito Santo não acende no coração dela. Ou se acende, a chama não fica como já chegou a ser. E o tema é esse: o propósito de Deus requer o seu nascimento. Eu quero orar por isso, porque isso não é algo simplesmente natural, ele é sobrenatural. E por ser às vezes sobrenatural, as pessoas às vezes podem levar por um lado mais místico. E eu não gostaria que você levasse por esse lado místico. Que você entendesse essa verdade espiritual que existe sobre as nossas vidas, para que a gente possa dar um rumo sobre a visão de Deus naquilo que Ele tem para nós. Senhor Deus, Pai, eu coloco, Senhor, nas Tuas mãos tudo que vai ser dito aqui. Peço que o Senhor quebre, Senhor, toda a fortaleza espiritual, para que cada um possa, Senhor, estar recebendo do Teu Espírito Santo a palavra que vem revelada, Senhor, para cada um que possa estar aqui, Senhor, recebendo essa palavra. Senhor, tira tudo que nos atrapalha. Nós declaramos sobre o Teu domínio, sobre o domínio do Teu Espírito Santo, esse momento para nossa alegria, em nome de Jesus. Querido, algumas coisas em nossas vidas ficam constantemente nos atraindo para que a gente possa complementar, para que a gente possa finalizá-las. Não sei se você já percebeu isso. Tem coisa que acontece na nossa vida que fica assim: você tem que acabar com isso, você tem que finalizar isso aqui. Nos dias de hoje é como o fenômeno social que vem ocorrendo nas mídias sociais. Vejo muito isso. Há alguns anos atrás não existia essa demanda que tem do WhatsApp, né? E a gente, de um jeito ou de outro, a gente numa hora do dia, quem usa o WhatsApp aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Nossa, a grande maioria. Então, a gente tem que olhar lá no celular para ver se alguém está perguntando alguma coisa para a gente responder. Não é assim? Nós temos uma resposta para dar, e aquilo fica às vezes nos cobrando. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem mais uma outra série de coisas. Tem uma ligação que alguém fez. Por nós estarmos com o celular em mãos, o nosso cérebro fica nos enviando uma mensagem que nós devemos olhar. Quem quer uma resposta nossa? O que falta eu fazer? E assim nós entramos num ciclo que nos prende a afazeres e atividades. É assim. Hoje, se o cara não tem ou não responde em determinado tempo, a pessoa não está te dando atenção. Não é assim? Poxa, a pessoa já olhou a mensagem, mas não respondeu. Mas não sabe o que aconteceu na vida dela. Mas nossa sociedade vem cobrando isso. Quantos de nós, queridos, já se perderam durante horas presos a conversas também que não levam a nada e a lugar nenhum? Quem já ficou ali no Facebook olhando, daqui a pouco passou 1 hora, 2 horas e você não fez nada? É incrível. Tem coisas que ajudam, tem coisas que dentro das atividades que nós fazemos que colaboram, que a internet ajuda em muitas coisas, mas tem coisas também que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida.
E eu vi que isso vai acontecendo e as pessoas vão mudando as suas visões, mudando os seus sonhos, ou se prendendo em várias atividades. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele fica sendo atacado por N coisas dessas que eu estou falando. De atividades que acabamos fazendo e desviando aquilo que Deus tem para que eu possa cumprir. Aquilo que eu tenho que fazer para corresponder àquilo que Deus deseja. O apóstolo Paulo, ele também tinha as questões dele. Ele era também um homem religioso. Paulo tinha vários sonhos, visões e propósitos em sua vida. E antes de conhecer a Cristo, ele já era um soldado, ele defendia a causa dos hebreus, ele prendia cristãos, ele tinha um propósito de vida, ele tinha algo a ser feito. Paulo era assim, até o dia de conhecer a Jesus Cristo. Quando ele conheceu a Jesus, os seus valores mudaram, e ele passou a buscar, a atender com os novos sonhos e visões e propósitos colocados em seu coração. Tudo que era atrativo a seus desejos passou a não ter sabor. Ele gostava muito de determinadas coisas, ele era um homem sério que cumpria com as funções que lhe eram passadas, ele fazia tudo aquilo com esmero, com cuidado, e de repente, quando ele encontra Jesus Cristo, ele muda isso. Fala, não é mais assim, agora vai ser de outra forma. Agora eu estou entendendo, e eu estou percebendo que muitas das coisas que eu fazia não tem sentido para mim. Não tem sentido eu viver dessa forma. Em Filipenses 3:7 nos diz, mas o que era para mim lucro, Paulo falando, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aquilo que eu achava que era tão importante, não é mais. Aquilo que eu dava tanto valor, deixou de ter valor. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia aonde? Na fé. Ele teve uma revelação. É como se ele já era alguém que cria em Deus. Ele já era um evangélico aqui, como eu e você. Só que ele está falando, esse negócio só de cumprir a regra, não é a essência da graça que eu aprendi. O que vale é eu crer efetivamente nisso, eu receber isso de Cristo Jesus e viver isso de uma forma verdadeira. Nós buscamos entender a Deus e a tudo que Ele é, de forma a conhecê-lo, e assumimos a posição de comando de nossas vidas, frente a todo o universo. É assim que nós, às vezes, nos portamos. No entanto, nós carecemos de uma capacidade que muitas vezes nós pensamos que possuímos. Entender o propósito de Deus para a criação deste universo. Queridos, nós somos assim uma formiguinha no meio do nada. E às vezes nós não entendemos o seguinte, para que Deus criou esse universo todo? Como é isso? Onde eu me encaixo em tudo isso? E a resposta que nós vemos é que
existem coisas que nós queremos nos assemelhar a Deus, ou sermos como Deus, e que não é possível. Como nós vamos colocar na nossa mente aquilo tudo que é de eterno e que não acaba na mente de Deus? Como eu vou entender toda essa complexidade desse mundo que existe, um universo inteiro, em que milhares de cientistas, milhares de homens intelectuais, pessoas inteligentíssimas, buscam saber sobre a revelação da vida? Que existe um ser como nós, num planeta que é a Terra, e todo o universo a gente não acha outra pessoa. Estão procurando uma sombra de luz, de ter um pouquinho de água em algum lugar, para ver se a gente acha alguém, como alguém que está do seu lado. Olha para quem está do seu lado aí. Não é um ET, está vendo? Às vezes parece um ET, mas não é. É uma pessoa. Isaías nos mostra isso. Isaías 55, 8, 9 nos diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. 1 Coríntios 13, 12 também nos diz: agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Nesses dois versículos, o Senhor está nos dizendo: ei, tem coisas que não dá para a gente entender mesmo. Sabe por quê? Porque Ele está falando: eu sou Deus. Eu sou Deus, que conhece tudo e todas as coisas em todo o tempo. Sou o Criador, e você é criatura. Fala para quem está no teu lado: você é criatura. Isso já é um primeiro entendimento, porque você conhece pessoas que procuram a resposta para tudo. Você responde 8.000 questões, ela vem com a 8.001. E ela não fica satisfeita, porque não tem fim, porque as respostas a gente não consegue. E o Senhor, com todo amor, Ele vem e nos diz: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Fica no teu lugar. É a forma que ele está traduzindo, que o Kamal está traduzindo. Fica na sua. Se aquieta a tua alma. Shhh, calma. Eu estou tomando conta de tudo. O Senhor vem nos dizer. Existe um abismo enorme de conhecimento entre o que Deus tem como intenção para nós e o que nós sabemos das suas intenções. Porque você sai da cama de manhã? Porque você levanta e se veste? Nós temos que ter algumas coisas que motivam a nos levar a dar esse passo com alegria e com motivação. Qual o seu propósito de vida? Poucos conseguem formular claramente essa declaração de propósitos para a própria vida. Poucas pessoas conseguem isso. Em 2 Coríntios 4, 16, 18 nos diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê
é eterno. A mensagem importante que dá esse texto é nos falar o seguinte: existe para a minha vida e para a tua vida uma perspectiva eterna de algo que é transitório. Pode passar o próximo. Existe uma perspectiva eterna para uma jornada temporária. Eu quero chamar a igreja para isso, para que entenda que o que nós estamos passando aqui como transitório tem que ter uma perspectiva eterna, tem que ter algo que é maior do que tudo que nós estamos vendo. E é por esse motivo, se nós entendermos isso, que nós não vamos estar desperdiçando tanta coisa com tanta bobagem que fazemos. E as bobagens que eu estou falando, querido, não é só a questão de pecados, não é só questão de acertarmos ou não algumas coisas, mas é coisas que não trazem edificação para as nossas vidas, não trazem edificação para o marido e para a esposa, não trazem edificação para o relacionamento de jovens, que não trazem edificação para o relacionamento de amigos. Nós podemos ser mais eficientes e eficazes se nós tivermos a visão da eternidade, se nós soubermos que tem um propósito eterno para cada um de nós. Uau! Existe uma perspectiva eterna para uma jornada temporária. A palavra revela para nós o propósito universal para os cristãos. Esse propósito é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Existe um propósito que é esse: Deus não quer que ninguém pereça, mas deseja que todos se arrependam e estabeleçam um relacionamento com Ele por meio do novo nascimento. Isso está em 2 Pedro 3,9. Depois que uma pessoa nasce, querido, de novo, como filho de Deus, o Senhor quer que essa pessoa cresça em Cristo e se torne conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8,29. Ele fala: você já é batizado, você já me aceitou como Senhor Salvador, é assim que está seu coração, você entendeu isso e declarou isso. E ele vem e nos diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também o que? Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele está dando. Você pode ter seu jeito, você pode ter sua forma, mas ele está falando para buscarmos a semelhança de Cristo Jesus. Existe uma perspectiva para nós buscarmos. Portanto, o propósito de Deus para cada um de nós é a edificação, o crescimento espiritual, o evangelismo, que é a reprodução espiritual em outros daquilo que Cristo foi. A reprodução em outros daquilo que Cristo foi. Grava isso. Se esse propósito que vem dentro de uma questão de uma formação geral de um universo, que vem dentro de uma perspectiva de eternidade, dentro do que nós vivemos agora, você está fazendo frente a ela. Em 2 Coríntios 4, 16 e 18, nós temos um contexto para nós falarmos sobre o que são propósitos singulares de Deus para a nossa vida. O texto nos lembra que nós devemos desenvolver uma perspectiva eterna, de modo a ter uma verdadeira paixão para dar a nossa vida, em troca das coisas que Deus nos promete que são duradouras. Líderes, queridos, precisam mais do que o propósito e paixão, eles precisam estar apaixonados pelas coisas. Líderes cristãos, se não tiver com o coração entregue para
fazer aquelas coisas, não tem sentido. Fica um oco, fica um vazio dentro de nós. Isso não vale só para o cristianismo, isso vale para todas as coisas. Quando eu falo de pessoas que creem em satanismo, creem, porque ele existe, creem em outras religiões, muitos deles têm sentido a vida e pulsam por alguma coisa porque eles vivem aquilo. E às vezes muito mais do que nós que somos cristãos. Você é cristão de Araque? Pergunta aí para quem está do teu lado. Que tipo de cristão você é? Você vai ficar nesse vazio? Você vai ficar num marasmo? Não dá. Qual é o seu propósito para estar nesse planeta? Se você não formulou essa declaração de propósito para a sua vida, eu quero estar pedindo a Deus que guie você no processo de desenvolver a tua declaração de propósito de vida. Para que você não fique sendo distraído o tempo inteiro com N coisas transitórias que tem no mundo e nos atraem para outras coisas. Nós vimos na semana passada a história de Caleb, em Josué 14, de 9 a 14, eu acho que nem pus aqui para passar, mas é só para te lembrar. Ele possuía um segredo. Caleb, que com 85 anos foi tomar posse das montanhas, ele tinha um segredo, que ele declarava, já não era mais segredo, né? Se ele contava, pelo menos a Bíblia nos diz, se você pegar nos versículos, que Josué 14, eu acho que é o 8, o 9 e o 14, tem uma frase que eu destaquei para nós trazermos, pode colocar, próximo. Ele fala que a Bíblia diz, que Caleb era inteiramente fiel ao Senhor. É isso que diz. Não é que ele brincava de crer em Deus. Não é que ele era socialmente uma pessoa que falava, eu sou cristão. Não. No íntimo dele, ele acreditava naquilo. E ele cumpria com essa verdade. Nós podemos fazer coisas. Eu vinha falando com a minha esposa. Essa mensagem, a gente já demora para fazer uma mensagem, não demora? Só que as pessoas às vezes não entendem isso. E eu estava pensando, caramba, a gente pode pegar 8 milhões de mensagens na internet, não pode? Por que a gente não pega só uma mensagem, vem e fala daquela mensagem? E eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Sabe por quê, querido? Porque se não se pagar um preço, se não houver dedicação da tua alma, do teu coração, algo que seja realmente buscando o sobrenatural de Deus, para que traga para a minha vida e para a tua vida, não tem sentido. Não tem sentido. Tem que haver algo que o Senhor fale, é isso, está revelado a você, está revelado a tua vida, vai e diz para o teu povo. Aí você fica 2, 3 dias em cima de alguma coisa, buscando do Senhor, roda para lá, roda para cá, pega, acorda de madrugada, porque você crê naquilo. Sabe o que acontece? Tem todo sentido eu poder vir à igreja e falar com você. Tem todo sentido eu falar o seguinte, que eu tenho autoridade para te falar do propósito de Deus para a tua vida. Eu creio. Nós acreditamos que algo Deus vai se revelar através da sua palavra. Caleb era inteiramente fiel ao Senhor. O propósito de Deus dá significado máximo a tudo que o líder faz. Quando você entende esse propósito de Deus, tua vida para de ficar vazia. O propósito correto gera a paixão correta.
Quando você está apaixonado pelas coisas de Deus, Ele vai gerar a coisa correta. O que fazer? O propósito de nossa vida precisa estar direcionado para Deus e o seu reino. Nós precisamos agradar a Deus, tanto nessa vida como na próxima. Lembra a perspectiva eterna? E a palavra de Deus nos diz isso, 2 Coríntios 5,9 nos diz: por isso, temos o propósito do quê? Está aí? De lhe agradar. Nós estamos agradando a Deus. Ele nos diz, quer estejamos no corpo ou quer os deixemos. Querido, se você está vivo ou está morto, o propósito dele é esse, que você possa agradá-lo. Começa agora. Começa a agradar o Senhor hoje. Em Salmo 139, de 13 a 17, nos diz, olha que coisa mais linda do mundo: tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecesses no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em segredo fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Nossa! Antes de eu nascer, o que fazer? O apóstolo Paulo, querido, sabia que um dia o Senhor iria substituir o corpo dele terreno por um corpo ressurreto. Embora Paulo não quisesse ser separado do seu corpo físico, ele já almejava pelo dia em que seria vestido com um novo corpo. Como nós, quem já sente umas dores aí que fala, ai meu Deus, ninguém se entrega, né? Mas tem hora que a gente está com algumas coisas e fala, Senhor, isso aqui me dói, isso aqui está assim. Paulo também sentia, ele falava, não, mas por isso não é por isso que eu quero morrer. Mas eu sei que haverá o dia em que eu terei um corpo glorificado e que eu não terei dor, estarei do lado do nosso Senhor. Esse anseio não levou o apóstolo a fugir da vida, nem a considerá-la sem importância. Ao contrário, essa esperança o impeliu a agradar a Cristo. Se nós sabemos que vamos nos encontrar com Cristo Jesus, se nós sabemos que existe uma perspectiva eterna, que nós possamos agora buscar agradar ao Senhor. É o que fala de Paulo. Como seguidores de Jesus, a nossa paixão pelo Salvador precisa estimular e definir o nosso propósito de vida. A palavra de Deus nos diz que nós não fomos criados por acaso. Você não é um acaso. Você e eu não somos alguém assim, surgiu e pronto, aí apareceu. Não é isso não. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Tivemos participação ativa de Deus na formação do nosso interior. Tudo foi criado e gerado a partir da vontade de Deus. Sua vontade são os seus desígnios. Nós somos formados particularmente por Deus, especialmente por Deus. Olha que poesia está do teu lado, pode olhar, vê se tem algo parecido com isso em algum lugar do mundo. Olha isso, olha para quem está do teu lado. Eu vou olhar aqui para o irmão. Não tem coisa igual. É única. A medida, querido, presta atenção, que a medida
que o Espírito Santo de Deus começa a trazer luz sobre nós, ele também começa a trazer a sua revelação, e aí há um descortinar da eternidade diante de nós. Quando você começa a escutar essa conversa, entender que Deus já te queria antes, e você começa a ver a eternidade, você vai entender que você tem algo a cumprir, e que é verdadeiro. É isso que nos traz a empolgação, e passamos a estar motivados para tudo que Deus tem preparado para o nosso futuro. Deus tem propósito, e esse propósito não é de causar dano a qualquer um de nós, não. Ele sim quer causar uma prosperidade, um crescimento em cada um de nós. E há uma distinção clara entre um propósito bíblico e um propósito profético. E eu queria deixar conosco isso. O propósito bíblico, qual que é? Pode passar. É aquilo que se encaixa no geral. Por exemplo, todo crente foi chamado para quê? Fazer discípulos. Esse é um propósito bíblico. É para todo mundo. Quando eu falo convida alguém, ministra a vida de alguém, é porque eu sei que existe uma resistência no mundo espiritual para que você abra a boca e fale de Cristo Jesus para alguém que você conheça ou não conheça. Mas é um propósito bíblico. Geral. Não é para o pastor, não é para aquele outro, não. É para todos nós. Se você não toma posse desse propósito para a tua vida, que é um propósito global, geral, alguma coisa fica faltando. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Existe também um propósito que é profético. Esse é específico. O propósito profético são aqueles que são específicos e singulares, que nasceram no coração de Deus para a sua vida. Ao descobrirmos esse propósito, nos enchemos de alegria, nos enchemos do fogo do Espírito Santo, e nós passamos a ter a nossa razão para viver. Passamos a ter a convicção do motivo do porquê estamos aqui. Existe uma harmonia entre os propósitos de Deus e a nossa vida íntima. Não dá. Tem pessoas que vinham vivendo uma vida e nunca tinham intercedido pela vida de alguém. Não era algo que estava assim, ela não fazia aquilo. De repente, vem num culto, vai no encontro com Deus, ou recebe uma palavra e aquilo, cai na vida dela, ela fala, eu já sei. Eu quero interceder por outras vidas. Eu quero orar por outras pessoas. E aquilo casa com o desejo do coração dela. Outras pessoas, apaixonadas por crianças, querem ministrar a vida dos pequenininhos. Eles querem ver o amor de Deus se revelando naquele coração. É assim. E aquilo dá sentido de vida, de alegria, de felicidade. Outros estão no louvor, não é assim? E aí quando você toca, quando você se expressa pela música, você entende que Deus está falando através dos acordes, você entende que Ele está falando através de uma melodia, e a presença de Deus se revela, e você fica feliz. Propósitos que são proféticos, específicos para uma pessoa, para cada um. O propósito de Deus para você, querido, antecede o seu nascimento. Em Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Antes de você nascer. Sabe você que está teimando com algumas coisas de Deus, que Deus está falando, ei, vem para cá, vamos fazer tal coisa, e você fica assim, fala, não, isso eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Não, porque eu não gosto assim, eu não gosto assado.
Você está perdendo tempo. Não é isso. Entrega teu coração. Vive as coisas de Deus. E essa alegria vai desbrotar em você de uma forma muito radiante. É assim. Para de teimar. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. Antes de sair da madre, eu te consagrei. Deus nos cria para depois pensar o que fará conosco? Você acha que Deus cria, nasce um nenenzinho, e aí ele fala, deixa eu ver o que eu vou fazer com ele. E agora? Você acha que Deus faz assim? Querido, não. Deus não faz assim mesmo. É o propósito de Deus que vai requerer o teu nascimento. Uau! Você está prestando atenção? Tem um propósito de Deus. Passo próximo. Tem um propósito de Deus. E aí ele fala, para cumprir esse propósito que eu tenho como Deus do universo, eu quero uma pessoa que vai ser o Abdias. Abdias, você vai fazer essa parte do meu propósito. É assim. Eu vou pegar o pastor Reinaldo. Reinaldo, você vai agir assim aqui no meu propósito. Ele vai pegar o Alan e vai falar, Alan, tem um propósito para você aqui dentro do meu propósito, então você vai nascer. Assim que ele faz. Ele faz cada um de nós nascer para poder atender este propósito. Está tendo revelação? Você está vendo que você não é um acaso? Você está vendo que você não vem gratuitamente? Nasce o propósito e alguém precisa nascer para cumprir este propósito. Os sonhos, visões, propósitos e desígnios de Deus são eternos. Ele sempre teve isso, ele já sabia de todas as coisas. Para cumprir com seus sonhos perfeitos, ele constituiu um líder de célula. Vai ter a igreja edificando em Cristo, ele já sabia de tudo isso, e eu preciso de um líder de célula. Vai nascer um. Cadê a Silvana? Está aí? Está lá embaixo. Está lá embaixo. Vai nascer o filhinho dela agora, 15 dias. Vai cumprir um propósito de Deus. Vai cumprir um propósito de Deus aqui na igreja. Eu não sei o que ele vai fazer. Vai ser líder do berçário. Eu não sei o que ele vai ser. Só sei que ele vai ter uma ali. Deus já sabe. Deus já sabe. Ele vai fazer alguma coisa. Ele constitui alguns como intercessores de oração, alguns como músico, como cantor, como obreiro, como alguém que serve, como instrumento do seu mover. Você, querido, você é feito e todo equipado para a função para a qual você foi concebido. Você está pronto, no sentido de que tem tudo para cumprir o que é o propósito de Deus. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas se você está entendendo essa conversa, você pode me dar um amém? Amém? Porque eu acho difícil esse tema, não é não? Mas ele está indo. O apóstolo João morreu há mais de 2000 anos, queridos. E lá no passado ele teve uma revelação do que seria o nosso futuro. Ele viu uma multidão de toda a raça, de toda a tribo, que ele estava nos vendo. Ele viu que haveria uma multidão de cristãos. Cara, o cara está no meu passado. E ele teve um vislumbre de Deus, que ele viu a gente aqui hoje. Demais, é tremendo. Eu falo que, na verdade, a pior profissão do mundo, qual que é? Me ajuda aí, gente. Não, que é isso. Sabe qual é a pior profissão do mundo? Ser diabo. Está aí. A pior profissão do mundo é ser demônio. O cara está frito, meu. Não tem jeito.
uma só palavra do Senhor ou de um anjo dele, joga tudo por terra, tudo que ele está fazendo. Acaba tudo. Pergunta se você quer ser demônio para quem está do teu lado. Você quer ser demônio? Sai dessa, querido. Eu estou te falando, essa é a pior profissão do mundo total. O cara toma posse de querer ser demônio, chega um anjo do Senhor e fala, está amarrado em nome do Senhor, pum, cai tudo. Vai para debaixo dos meus pés, ele fica lá sendo pisado. Ele tenta tudo, tenta mentiras, ele tenta te cansar, ele tenta te atrapalhar, fazer tudo. Quando você está firme na palavra e você declara em nome de Jesus, acabou-se. Acabou-se. Tudo o que ele faz é em vão. Uma palavra do Senhor derruba todo planejamento, toda maldição, toda corrupção, toda mentira, toda vergonha que os demônios levantaram contra a tua vida. É assim. Na vida de Sansão, o que ele fazia, a diferença não era na sua estrutura muscular, porque na Bíblia não fala que ele era saradaço. Não, ele tinha uma estrutura que era normal. Os filmes não mostram isso, né? Mas o que eles mostram é que havia uma unção sobre ele, uma unção sobre a vida dele. Quando o Espírito de Deus se apoderava dele, ele fazia proezas. O Senhor vai constantemente nos capacitar a fazer coisas além daquilo que é o nosso natural, se caminharmos em direção aos seus propósitos. Quantas pessoas já foram transformadas porque começaram a crer naquilo que é a verdade da palavra de Deus e conseguiram fazer muito mais, e declaravam, eu não era capaz, eu não fazia, e agora, pelo poder do Espírito Santo, eu fui capacitado. A unção, querido, romperá com suas limitações naturais, com todo tipo de prisão do teu corpo, da tua mente, do teu coração. É assim. A unção sempre vai atrair circunstâncias. Nós seremos amados por possuirmos essa unção, mas também nós seremos odiados por possuir essa unção. Mas toda turbulência, toda superação nos tornarão pessoas mais maduras, mais focadas. As dificuldades não poderão brecar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. A unção de Deus, onde ela está? Onde está a unção do Senhor? Porque aí eu fiquei querendo ela, falei, me dá aí, Senhor. Onde está a tua unção? E o que nós temos é que a unção de Deus está no seu propósito. Não está na vida do pastor Kamal. Está no propósito de Deus que eu posso cumpri-lo. A hora que eu me coloco debaixo do propósito de Deus, a unção se revela. É assim. Alguns usam os dons de Deus fora dos seus propósitos, vira uma confusão. Cantores que têm dons, que foram formados por Deus para cumprir um propósito, usam aqueles dons para perverter a raça humana. E aí o que acontece? Destruição, depressão, problemas. Onde está a unção de Deus? No seu propósito. Ao encontrarmos o propósito, nós acharemos a unção. Ao nos afastarmos do propósito, nós perderemos a unção. Quando o diabo te distrai e te afasta dos propósitos, ele afasta a unção. Você começa a depender da sua carne e depender da sua força natural. Nós temos uma escolha para fazer. Você que não sabe exatamente a quem se submeter, a como você vai cumprir as suas coisas como cristão, você tem uma escolha a fazer. Qual que é a escolha?
nos esforçarmos na carne ou fluirmos na unção. Quando você está no culto, quando você está na igreja, fazendo as coisas, ou você vai estar se esforçando na carne, ou você vai fluir na unção. Quando você está fazendo as coisas para o Senhor, se você encher-se de alegria, de júbilo, e aprender a entender que é o propósito dele, a alegria vem. Você tem paz, tira toda a sua ansiedade. É assim. O lugar do propósito é o lugar que a sua vida tem significado. O lugar do propósito é o lugar que a tua vida tem significado. Que você permite alguém te dar uma orientação e você fala assim: não, mas eu não queria fazer porque eu queria de outro jeito, eu queria de outra forma, mas você pega e faz assim: mas eu vou fazer. E você paga um preço e você faz aquela coisa, e sabe o que acontece? Você tem uma revelação e fala: era assim que era para fazer mesmo, eu estava errado. Agora eu estou colhendo fruto, agora eu estou vendo a mão de Deus. Nossa, agora eu estou acreditando em Deus, de uma forma verdadeira. Tem uma coisa, querido, que eu quero que você diga, repete comigo: podemos crescer na unção. É isso. Podemos falar de novo? Podemos crescer na unção. Nossa! E é isso que eu quero abordar. Queria pedir para Deus multiplicar essa meia hora que falta para 2 horas. Pode ser, querido? Ô Senhor, faz remir o tempo. Você está aqui na igreja e pode receber da unção que está sobre essa igreja. Sobre a vida dos pastores. Você pode receber a unção. Jesus disse para que isso acontecesse. Só que é um detalhe, deixa eu falar uma outra coisa. Isso não é mérito meu. Porque alguns vão falar: pronto, o cara se acha. Não, querido, já estou espantando esse demônio. Não é mérito meu, não tem nada a ver. Isso é um mérito do Senhor. Porque eu estou buscando cumprir o propósito deles com todas as nossas falhas. Isso é mérito do Senhor. Isso é um princípio bíblico. Quando eu cumpro o propósito, existe o derramar da unção. É assim. Jesus disse que você está bem atento, querido? Fala amém para mim. Porque agora você não pode perder. Jesus disse que para receber essa unção, você precisaria comer da sua carne e beber do seu sangue. Comer da sua carne e beber do seu sangue. João 6, 53 a 55. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso era algo que Jesus dizia de uma forma simbólica, pois Jesus era o verbo que desceu do céu. Ele não estava falando para alguém pegar e morder o braço dele. Estava falando isso, querido? Não, você também está entendendo. Comer da minha carne, beber do meu sangue, tem um significado que é a revelação para a tua vida hoje. A carne de Jesus é a sua palavra, e o seu sangue é a sua vida. É disso que ele estava falando. Você tem que compartilhar do mesmo tipo de vida que eu tenho. Você deve viver o mesmo estilo de vida que eu vivo. Comer do que eu digo, comer a minha palavra. Dessa forma, nós iremos participar da mesma unção que o propósito de Deus derrama nesse ministério.
nesta casa. Se você não internalizar a minha palavra, o meu ensino, aquilo que eu tenho pregado, sobre aquilo que eu tenho direcionado, se você não compartilhar da minha vida, e eu estou falando dos pastores, das pessoas que nós estamos falando que seguem as coisas de Deus, que seguem os propósitos de Deus, se você não faz isso, se você não beber do meu sangue, que é compartilhar da minha vida, o sangue tem um sentido de vida, se você não compartilha disso, não tem unção, é um vazio, é uma religiosidade. Se você não tem parte comigo e não podem compartilhar da unção do propósito e recebê-la sobre a sua vida, fica um vazio. Muitos querem, queridos, esse princípio ficou claro para a igreja? Pode dar um amém? Comer da minha carne e beber do meu sangue, é tomar da minha palavra, comer da minha palavra, e o beber do meu sangue, é viver a vida como eu vivo. Vale como princípio. Muitos, queridos, querem receber essa unção, querido, sobre as suas vidas por uma imposição de mãos. Eu chamo aqui na frente, vou fazer uma imposição de mãos, a pessoa recebe a Shekinah do Senhor, e ele acha que pronto, recebeu e transferiu a unção assim. Existe forma de transferir a unção, mas eu quero abordar um aspecto muito importante. Isso por si só não basta. Você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Viver sobre aquilo que estamos pregando. Se eu estou pregando como pastor coisas aqui, não é para fazer um entretenimento, não é para fazer algo que é um show, porque aí tem um monte de lugar que já faz isso. Eu não quero isso para a minha vida. Você quer isso para a tua vida? Você quer? Você quer? Você quer isso? Pergunta para quem está do lado, você quer isso para a tua vida? Olha aqui o dedinho, não. Alguém está preocupado que os propósitos de Deus, eu me coloco debaixo deles, e cai uma unção sobre essa vida aqui, e sobre cada um que está aqui, sobre todos nós, um poder, que é fazer o sobrenatural de Deus, com aquilo que é natural, cada um de nós, viver sobre aquilo que estamos pregando, sobre aquilo que estamos profetizando, sobre aquilo que estamos definindo como sendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Hoje, querido, eu estou ministrando sobre alguns princípios que são chaves para o propósito de vida, e eu quero abordar 3 atitudes para colocarmos essas chaves espirituais em prática, porque foi bastante teórico, não foi tudo que nós falamos até agora? Dá para entender, eu acredito, mas eu quero pôr 3 coisas práticas, como chave espiritual, para que você possa responder: como faço para participar da unção que vem do propósito de Deus em minha vida? Como faço para isso? E a primeira chave, que é o primeiro princípio, você vai repetir comigo: eu vou ser um vaso apropriado. Um vasão, tem uns que vão ser um vasinho, outros vão ser um vasão, mas você vai ser um vaso apropriado. Toda unção tem um vaso apropriado, todo fluido tem um recipiente próprio, adequado para ele. A unção é um fluido, e você é o recipiente. Você é um recipiente adequado à unção que provém do propósito de Deus para a sua vida? Você está sendo o vaso apropriado para essa unção que o Senhor vem derramando sobre a tua vida? É isso que você tem que começar a se perguntar. Unções específicas estão associadas a cada tipo de pessoa, ou é evangelista, ou é pastor, ou é intercessor, ou é obreiro. Você, como você está? Em uma casa, há muitos tipos de vasos. 2 Timóteo 2,20 nos diz: numa grande casa,
há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mas há muitos tipos de vasos. Cada um de nós vai ter algo, e nós devemos ser um vaso apropriado. Temos que nos qualificar e nos tornarmos vasos apropriados à unção. Se você deve, sim, se preparar para receber a unção que lhe pertence, deve se qualificar para isso. Entenda, porque ser o vaso em si necessita uma qualificação. E eu vou te dar o exemplo prático disso. Nós vemos isso claramente na vida dos profetas. Elias tinha uma unção profética sobre a sua vida. E da mesma forma João Batista. O mesmo revestimento que estava sobre um, estava sobre o outro. Tinham coisas semelhantes. Os dois tinham vida reclusa. Não era assim? Elias e João Batista? A unção deles os levou a confrontarem reis e líderes. Os dois confrontavam reis e líderes. Os dois desafiaram o povo ao arrependimento. Os dois chicotavam lá para falar, se arrepende. Os dois tiveram seus ministérios atacados por mulheres. Não foi? Jezabel, Elias, Salomé foi João Batista. Que incrível isso, cara. A palavra diz que João Batista operou na mesma unção profética que Elias. Por isso é importante que você responda para si mesmo. Para você é um vaso apropriado à unção que existe no propósito da sua vida? Você é um vaso apropriado a isso? Não é só santidade e caráter que deve haver com a unção que estamos buscando. Não é só isso. Precisamos ser capacitados e assim nos tornarmos vasos apropriados para receber a unção. Ora, se você busca servir no grupo de louvor, deve treinar o instrumento que você toca, deve desenvolver a sua voz, o ritmo, a harmonia, a integração com o grupo. A pessoa vai entrar no... Hoje tem reunião. Quem são as pessoas que vão fazer reunião aqui depois que acabar o culto por louvor? Levanta a mão. Levanta a mão para mim ver. Isso. Essa turma aí está chegando. Eu falei, vamos conversar. Se a turma toca, vai treinar, participa do grupo e tudo mais, vai ter uma integração e o negócio vai. Mas se a pessoa pega, ela toca bem, mas ela é intragável, ela não se relaciona com ninguém. Como é que vai participar de grupo? Não consegue. Sai fora do propósito, porque não se submete a ninguém. Como que é? Eu tenho que me tornar um vaso apropriado para aquilo que eu vou receber de unção. Eu sou um vaso, mas eu não aceito tais coisas. Como é? Mas se você não participa das reuniões de líderes, não compartilha os nossos objetivos, não sabe o que vamos alcançar, de que forma nós vamos compartilhar da unção do propósito de Deus para as nossas vidas? Impossível. A unção não será transferida e nós não poderemos ir na mesma direção. Tenha um compromisso. Pergunta para quem está do teu lado, você não quer compromisso? Pergunta para quem está do teu lado, você não quer compromisso? Então, eu tenho que te falar, não é aqui o teu lugar. Se você não quer compromisso, você tem que pegar seu boné e falar, eu tenho que ir para outra igreja. Eu tenho que fazer uma outra coisa, porque às vezes teu propósito não está aqui. Teu propósito está em outro lugar. Como que falava na televisão? Pega teu banquinho e vaza. Porque eu posso estar atrapalhando a tua vida. Eu fico querendo ministrar a tua vida, eu fico querendo dar orientação para o teu caminho, para as tuas coisas. Você fala, não, isso não
quero. Mas olha, não faz assim, não, isso aí eu também não quero. Não, não adianta, querido. Acha teu propósito. Deus colocou paz no meu coração para explicar para você se você é rebelde, se você é só bobinho, ou se você é um perdidão. A gente não está atrás do quê? De pessoas que não entendam isso e queiram ficar flutuando numa nuvem cinzenta, que não sabe nem o que é derrota, nem o que é vitória. Não. Você vai ter um propósito. Você vai ter um propósito para poder cumprir com aquilo que Deus quer, com a tua vida, com o teu ser. Se você deseja estar recebendo a unção, deixa eu te falar uma outra coisa. O Senhor nos ajuda e nos dá experiência para que nós nos tornemos vasos apropriados, para receber a unção oriunda dos seus propósitos. O Senhor dá experiências entre nós, para que a gente cresça. Não tem coisa que a gente fez, que a gente falou, nossa, comecei muito mal, agora já aprendi isso aqui. E aí você se tornou um vaso mais apropriado. Ele vai trazendo experiências, que vai nos trazendo para uma relação, de falar, agora nós estamos no propósito e a gente não briga. A gente pode ter algumas discussões, mas a gente aprendeu a conversar. Nós vamos aprender a conversar ou não? Nós vamos aprender. Sabe por quê? Porque entre nós existe um propósito que é maior do que as nossas picuinhas. Estão entendendo, querido? Você dá uma salva de palmas para o Senhor? É assim. Nós vamos fazer. O Senhor nos ajuda, nos dando experiências. Se você deseja estar, Senhor, recebendo a unção como princípio, deve comer a minha carne e beber do meu sangue. Ler aquilo que leio, compartilhar da palavra que é revelada, participar das atividades, fluir nos projetos. Eu falo, leia o TCD, leia o Tempo com Deus. E você lê 8.000 devocionais e não lê o TCD. O que acontece? Eu arranjo. Tem problema ler os outros devocionais? Não. Mas é a mesma coisa que eu falo, tem conferência aqui, o cara não vem nessa conferência e vai em outras conferências por aí. Eu estou falando que nos outros lugares não tem unção, não é nada disso, tem. Só que o que eu estou te falando, valoriza aquilo que você vive. Valoriza aquilo que você está. Deixe bonito o kids, deixa bonita a recepção, a conexão, deixa bonito o lugar que você está. Disponha seu coração a viver aquilo que é o propósito de Deus para a igreja que você serve. Primeira frase do TCD de hoje fala: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são os meus, fazem acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecados sobre pecados. Você acha, Deus já sabia que eu ia ministrar essa palavra e Ele pôs no TCD do dia 1, esse versículo para eu ler para você. Uau! Eu estou demais crendo em Deus, vocês estão vendo? É assim. É bom ter um pastor que acredita em Deus, não é não, pastor? Não. Eu acredito nisso. Hoje você vai sair daqui sem ter o TCD, querido? Só se for um rebeldaço daqueles total, né, meu? Não faz isso não, pega lá, luta, vence, come da minha carne, bebe do meu sangue. É isso que vai derramar unção sobre as nossas vidas. Tem um segundo princípio. Sabe qual é o segundo princípio, querido? Ser um servo. Servitude. Aqueles que receberam uma unção na palavra de Deus eram servos, eles serviam ao seu mentor. Eles serviam ao seu discipulador, eles serviam àqueles a quem eles deveriam receber algo. Josué era servo de Moisés, não era? Eliseu era servo de Elias. Em Josué 1:1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. É isso aqui que fala na palavra.
Fala para quem está do seu lado, se prepara. Pronto, tá bom. Muitos de nós não querem ter esse título. Espera aí, eu quero ser servo do Senhor. É assim. Eu não quero ser chamado de servo de Moisés. Eu quero ser servo do Senhor. Nossa, glória a Deus. Tem confirmação. Quero ser servo do Senhor que está momentaneamente servindo a Moisés. Então eu vou ser servo do Senhor e momentaneamente estou servindo a Moisés. Você vem falar que eu vou ser servo do cara? Não, sou dele. Mas vamos chegar na conclusão disso. As pessoas querem dizer assim: nós dois somos servos do Senhor, que está, e na verdade eu faço tal coisa, você faz outra, não somos igual. É isso que a pessoa está dizendo. Mas a Bíblia não diz assim. Não é isso que a Bíblia diz. Ela faz questão de frisar que ele era servo de quem? Ele era servo de quem? Auxiliar de? Por que ele não falou que ele servia ao Senhor? Ele fala que Moisés servia ao Senhor. E José servia a Moisés. Servo é aquele que se faz necessário. A questão é nós entendermos que com Eliseu também foi da mesma forma, outro profeta. As pessoas devem entender que a hora que eu sirvo alguém, que é um princípio, a hora que eu sirvo a um líder de célula, a hora que eu sirvo um líder de ministério, a hora que eu faço qualquer uma dessas coisas, eu estou implantando um princípio de Deus, que é uma chave espiritual, para trazer, sabe o quê? Unção, que vem do propósito do Senhor para a nossa vida. Está tendo revelação. Está tendo revelação. Eu não vou ser igual a você, eu sirvo a Deus. Como eu vou te servir? 2 Reis 3,11 nos diz: mas Josafá perguntou: será que há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Jafaté, está aqui. Ele era auxiliar de... Ué, ele não era um homem de Deus? Ele não servia ao Senhor? Mas fala que ele era um servo de Elias. Servitude. Em outra versão fala assim, porém, a versão que está aí, eu acho que é a que eu vou ler agora. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui um profeta de Jeová, por meio dele consultarmos a Jeová? Respondeu um dos servos do rei: aqui está Eliseu, filho de Jafeté, que derramava água sobre as suas mãos, as mãos de Elias. Derramar água, querido. O cara ia lá no poço, pegava o balde d'água, pegava o negócio, punha nas costas, levava lá, chegava lá: posso derramar água? E o cara lavava as mãos. O cara lavava as mãos, ou tomava banho, auxiliar do cara. Princípio. Eliseu que derramava água nas mãos de Elias. Foi assim que ele foi descrito. Aquele que ia pegar o balde de água do poço e jogava em suas mãos. Esse era o trabalho dele como servo. Josué, querido, voltando um pouco, Josué, ele não abriu o mar vermelho, tá certo? Não foi ele que abriu o mar vermelho, foi Moisés. Mas ele abriu o rio Jordão. Tá bom para nós, não tá? Eliseu, ele fez o dobro de milagre que Elias tinha feito, o dobro. Ele teve unção dobrada. Mas ele era servo. Ele não era servo do Senhor. Ele era servo da pessoa. Ou nós vamos nos servir, ou nós estamos fora do princípio de Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você está com vontade de servir? Os discípulos de Jesus foram para um patamar de serem amigos de Jesus, mas eles não deixaram de servir a Jesus.
Antes de receber a unção, que temos que aplicar o princípio da servitude para mostrar no nosso coração humilde, porque quando você serve, você passa a ter um coração humilde, que é ensinável, que é tratável, que é corrigível. A posição de servo é uma posição de humildade. Você se submete a quem serve. Dessa forma, você se posiciona para receber cada instrução que lhe é dada. É assim. Difícil fazer, fácil falar. Muitos não fluem em ministérios. Muitos não fluem em ministérios por se acharem grandes demais para servir. Josué teve de ser servo antes de receber a unção. Obviamente eu não busco aqui da igreja que você precise pegar o balde d'água para poder lavar as minhas mãos. Nem para me dar banho. Não precisa. Mas eu creio que você pode estar cooperando comigo como pastor em cada projeto que a igreja está envolvida. Eu acredito nisso. Se você conseguir ter maturidade para poder lutar contra você mesmo, porque o nosso problema somos nós. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, isso eu não faço. E se colocar debaixo dos princípios, nós vamos colher uma igreja espetacular. Deus te trouxe aqui para que você possa receber sua unção servindo nesse ministério. Uau! A unção, ela é como um rio. Um rio não flui para cima. A unção flui como um rio, é para baixo. É assim que vai. É de cima para baixo. Vem do Senhor, vem para cá, e ela vai indo. Ela vai, o menor de cada um de nós, que é o que a gente deve tentar ser, vai receber uma unção poderosa em nome de Jesus. É assim. Você está tomando posse disso para a tua vida? Mateus 8,9, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Olha isso. Com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele faz. Mateus 8,9. Um servo, querido, se importa com os desejos do seu mestre. Um servo se importa com os desejos do seu mestre. Um servo procura o avanço do seu mestre. Um servo não procura reconhecimento. Um servo também é o seguinte, sempre é recompensado. Filipenses 2, 5, 7, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se. Mas o que ele fez? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o nosso Jesus. Esse é Jesus Cristo, que ele vem e mostra como nós devemos agir. E eu quero partir para o último, querido. A última chave espiritual que você pode ter hoje, nessa ministração, que é o princípio da filiação. Está no sentido de se tornar um filho. O primeiro princípio, quem lembra o que era? Vaso apropriado. O segundo princípio, servitude, ser um servo. E o terceiro princípio, filiação. Entender o sentido de se tornar um filho. Quando o Senhor manda que você siga um homem de Deus, é muito importante que você veja esse homem como um pai.
Eu fiquei perguntando para o Senhor por que meu cabelo estava ficando mais branco. Agora eu estou começando a entender essa conversa. Vocês vão ter que me ver como um pai. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Porque a gente sempre quer ser mais novo. Não é assim? Deixa eu perguntar para os mais novos aqui. Não é assim, pastor? Exatamente. Mas eu já entendi porque eu sou mais velho agora. E tem esse sentido da filiação. As pessoas às vezes estão chamando você de mãe. O que é isso? Filiação. Alguns falam, eu te considero como um pai. É um princípio. Quando o Senhor manda, Ele fala lá em 2 Reis 2,12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-los, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Eliseu não chamou meu pai a Eliseu. Desculpa, Eliseu não chamou Elias, dessa forma, porque ele tinha um pai. Eliseu tinha um pai, o nome dele era Jafaté. Mas tem 2 motivos por causa disso. A importância de ter esse entendimento de a gente ter uma referência de paternidade. O primeiro motivo deles é que nossa personalidade, a nossa identidade ministerial e espiritual, ela é formada por um relacionamento de filiação. Quando eu estou ministrando um curso, eu, pastor Kamal, estou ministrando sim, dando um direcionamento, eu estou treinando uma identidade que está sendo formada na tua vida. É isso. É assim que nós estamos impondo um ritmo dentro desse propósito que tem uma unção e que leva à igreja. Quando alguém é órfão, querido, normalmente ela vive debaixo de uma ansiedade. O seu futuro é incerto às vezes. Se não existir em sua vida essa figura de pai, que irá influenciar o seu ministério, ele poderá ficar confuso e cheio de conflitos e de angústias. Você veio para cá, ou você às vezes está aqui, e você não tinha pensado e refletido sobre isso. Eu quero que você entenda que você precisa sim de uma direção e de alguém que tenha a palavra de Deus como referência para a tua vida. Não seja rebelde. Escute. Busque na palavra de Deus. Tome posse disso para a tua vida como algo muito especial. Aquele que vive sem pai, vive cheio de lutas anteriores. Tem um segundo motivo da importância dessa chave bíblica da paternidade. É que a herança flui espontaneamente. Não são coisas naturais. Eu não estou falando das coisas naturais que você ensina naturalmente. Eu estou falando de algo que é sobrenatural. Nós não devemos nos tornar discípulos de alguém esperando receber alguma coisa dele em troca. Eu vou ser discípulo desse porque ele pode me dar isso. Ele pode me pagar um almoço. Ele pode me levar para tal lugar. Não, você não vai ser discípulo de alguém por isso. Não é por isso que você vai ser discípulo de alguém. A verdadeira herança é a unção que será transferida para você. Se você não está entendendo que por estar debaixo de uma autoridade espiritual, existe uma herança natural que vai ser derramada sobre o teu espírito, sobre o teu ser, você está perdendo um monte de coisas. Você precisa para essa herança fluir, que é o segundo ponto importante, você não precisa fazer nada.
Você não precisa fazer nenhum esforço, simplesmente você tem que ter uma atitude de filho. Coloque-se na posição de receber. Depende de você se colocar nessa posição de humildade. Ser chamado de filho de alguém implica em ser humilde. Bom mesmo, querido, está acabando, tá? Mas bom mesmo, sabe o que era? Bom mesmo era ser filho de Adão. Desculpe, era ser Adão. Porque Adão não teve pai. Ele que aprendeu diretamente de Deus, não era assim? Adão era direto com o Senhor. Tá tudo certo. Tudo que ele tem veio de Deus. Tudo que eu recebi. Tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho ensinado, pregado, treinado e feito, veio de alguém. Veio de alguém sobre a minha vida. Eu tenho pais espirituais, com nome e sobrenome. Porque isso mexeu comigo, porque eu falo, por que eu tenho tanto temor dos meus pais espirituais? Por que isso me mexe tanto? É por causa dessa chave. É por causa desse princípio bíblico. Mas tem gente que não é assim, querido. Tudo o que aprendem e decidem vem do seu... Fala que nome é isso aqui. Fala alto para mim. O que é isso aqui? Isso. Tem gente que é assim. Tudo veio do joelho. E aí, de onde você tirou isso? Ah, não, eu fui ajoelhar, fui orar, e o Senhor me disse. Não tem, que disputa é essa, cara? Ah, você estava orando e Deus falou contigo. É. Vem de Deus. Eu oro na minha casa e Deus me responde. Muitas vezes eu também oro ao Senhor, e Ele diz através do meu pai espiritual, vai ler um livro, faça tal trabalho em teu ministério, vai ouvir aquela aula, vai aprender com fulano. Mas o Zé do joelho não é assim. Esse Zé do joelho é só ele e Deus. Ele não entende que tem outras pessoas que estão cumprindo o papel de paternidade sobre a vida dele. Ele não entende isso. Muitas vezes ele não sabe. Aqueles que só buscam essa questão do joelho para poder buscar do Senhor e não escuta as pessoas, isso não é humildade. Isso é arrogância e orgulho. Sabe por quê, querido? Pois quem aprende só de Deus, ninguém pode ensinar essa pessoa. Se ela fica sozinha, só com ela, e só ela ajoelha e pega, eu já entendi o que Deus quer, já falou comigo tal, e não escuta quem está do lado, a pessoa que está discernindo com ela e falando, olha, assim não, não dá para disputar. Quem sou eu para estar trazendo uma palavra aqui para a tua vida, se não existe essa questão da paternidade, contra o que você está orando e falando com Deus, sozinho? Você, às vezes, pode estar imaginando que não existe um coração enganoso. Uau! Você está tendo revelação hoje? Fala amém. Uau! Para essa pessoa, ela só aprende de Deus e não tem mais ninguém para ensiná-lo. Eu quero te alertar, querido, se você está aqui nessa igreja, se Deus te trouxe até aqui, você tem pais espirituais aqui, nessa igreja. Se você está aqui, o seu pastor também precisa estar aqui. Porque a pessoa está aqui, às vezes os pastores dela são os caras da internet, são não sei quem, são... Querido, não. Está aqui. Essa é a tua casa. Se você está aqui, o seu discipulador também tem que estar aqui. Ah, mas eu não quero discipulador. Você está na igreja errada. Eu estou te alertando para você não ficar perdendo tempo aqui.
teu discipulador tem que estar aqui. Meu papel como pastor, sabe qual é, querido? É ter trazido uma palavra dessa aqui. Por quê? É para proteger você, é para zelar por tua vida, é para apacentar a tua vida, é para te nutrir, te ensinar, te proteger da comida que traz morte. Esse é o nosso papel como pastores dessa igreja. Se você está aqui, o seu propósito e a sua unção também estão